Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo o quadro Histórias que Impactam do podcast 1818. Hoje chegou o meu momento favorito do ano, que é as maratonas literárias. E a gente vai ter agora, nesse momento, a maratona literária de inverno, que é a do Geek Freak. Eu acho que aqui no canal tem bastante pessoa que não é necessariamente desse universo literário e talvez não conheça as maratonas literárias do Geek Freak. O Geek Freak é o Vitor Almeida e ele é um dos maiores booktubers que a gente tem dos conteúdos literários das grandes book redes. E ele faz todos os anos 2 maratonas literárias, a de verão e a de inverno. E eu participo das maratonas dele desde 2015, então é algo que eu gosto muito, todo ano eu espero, porque são sempre maratonas muito criativas. Ele é genial quando ele vai montar os temas das maratonas e finalmente chegou a maratona literária de inverno de 2024. Vou explicar mais ou menos para quem não tá conhecendo, que não conhece esse mundo literário, o que é essa maratona literária. Ela é um período em que a gente vai focar em leituras e fazer alguns desafios. Todo ano o Geek Freak ele cria um universo. Desse ano a ideia é que chegou no planeta Terra uma caixa preta e nessa caixa que não reflete luz tem vários mistérios em relação ao que seria esse objeto. Um dia, uma porta se abre dentro dessa grande caixa e as pessoas conseguem viajar entre grandes dimensões. E aí, o conceito dessa maratona é que para cada dimensão você vai viver um desafio literário. Então você começa eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem as 9 dimensões que tem nessa maratona, e cada dimensão vai ser um desafio. Então tem a dimensão do livro nacional. Então, para você cumprir essa dimensão, você precisa ler um livro nacional. Então, eu vou compartilhar com vocês, em formato de vlog, como foi para mim esse período de 2 semanas da Maratona Literária de Inverno. Eu escolhi 9 livros, ou seja, um livro para cada desafio, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir completar os 9 desafios, mas todo ano o Vitor ele faz esse sentido de que você não necessariamente precisa ler 9 livros ou completar um livro por desafio, porque tem outros desafios paralelos que se você for cumprindo, você consegue pular de uma dimensão para outra, tal. Mas eu vou compartilhando então com vocês, porque eu estou gravando antes da maratona começar, então eu ainda não sei exatamente por qual dimensão eu vou começar, até porque você tem a regra de você não pode pular de uma dimensão para outra, tem que ser dimensões que estejam adjacentes ali. Então vai ser muito legal, porque desde que eu comecei a fazer as maratonas do Geek Freak em 2015, eu sempre falei assim, nossa, eu queria muito compartilhar com as pessoas, porque eu me diverto muito. É um momento que a leitura fica muito divertida, é muito prazer em ficar lendo e cumprindo os desafios. Então eu vou usar essa oportunidade aqui para, realizar um sonho de criança, para poder colocar aqui para vocês e contar como foi a minha maratona literária de inverno de 2024. Oficialmente meia-noite do dia 13, eu vou começar então com o desafio Livros Encalhados. E eu tava na dúvida entre 2 que eu tinha colocado lá na TBR, que saiu pelo TikTok do canal, então podcast.1818. Mas eu optei pelo Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, porque é uma autora que eu já tenho mais familiaridade, já li, é o único livro dela que eu não li ainda, de todos que ela já lançou. Então eu já conheço a escrita, eu já sei que eu vou gostar, já sei que é algo que eu tenho mais familiaridade. Esse livro eu já comecei uma vez e não terminei, porque eu confesso que o assunto não me atrai muito. Dos livros dela, quando a gente fala dos livros de celebridades, são os que eu mais gosto, e esses que são mais de romance contemporâneo eu não costumo gostar tanto assim. Mas então começamos Depois do Sim. Completo da maratona, que é de Livros Encalhados, eu li Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, e
Foi uma ótima leitura, dei nota 4. Agora, oficialmente, eu posso falar que eu sou uma fã de carteirinha da autora, porque eu já li todos os livros dela já publicados. Esse que é Depois do Sim, ele foi, na real, o segundo livro publicado dela, em ordem, né, de anos de publicação, mas foi o último que eu li. Na real, os primeiros livros que ela publicou foram os últimos que eu li, que foi depois, Para Sempre Interrompido e agora Depois do Sim. Eu vou contar basicamente, sem spoilers, qual que é a história desse livro, porque eu acho que fica mais fácil depois de entender um pouco qual foi a minha opinião, né? Foi o livro dela que eu menos gostei, já aviso aí, mas é Taylor Jenkins Reid, então o que eu menos gostei foi uma nota 4. Então não tem como esperar algo ruim dela, né? Qual que é o conceito dessa história? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sem spoilers, para quem tiver interesse também de conhecer esse livro. Ele conta a história de Lauren e Ryan, que é um casal que eles estão juntos há 11 anos e eles percebem que não se amam mais e que não existe mais nenhum tipo de amor na relação deles. E aí, com o intuito de tentar salvar o casamento deles, eles decidem que vão passar 1 ano separados, sem contato algum, sem falar um com o outro, numa tentativa de descobrir se vale a pena continuar com esse relacionamento ou não. Não era um assunto que eu teria qualquer tipo de interesse num livro comum, mas estamos falando de Taylor Jenkins Reid. Não tem como não gostar de um livro escrito por ela, não tem como se apaixonar pelo livro escrito por ela, porque ela tem uma capacidade tão absurda de escrever personagens reais, personagens que você olha e fala assim, não é possível, ela está observando todas as pessoas do mundo e consegue pegar as pequenas coisas que essas pessoas fazem no dia a dia delas, os hábitos, as características, porque quando você começa a ler as histórias dela, é difícil você pensar, não, são personagens fictícios, os diálogos são muito reais, tudo, o conceito, tudo o que acontece, você fala assim, não, ela ouviu alguém contando essa história e ela só colocou no papel, de tão real que sempre parece os personagens dela. Segundo desafio da maratona completo para o desafio de literatura nacional, eu li 23 minutos. Gostei muito do livro, ele tem uma vibe um pouco, sabe, Vagalumes, aquela série que tem vários livros como Mistério de 5 Estrelas e tal. Então parecia uma versão moderna dessa coleção, então eu gostei muito. Traz mistério, traz coisas assim desse universo meio realismo mágico que eu gosto muito. Então foi uma leitura muito agradável, fala de assuntos muito necessários, fala sobre racismo, fala sobre descobertas durante a adolescência, então é um livro muito legal, uma leitura super fácil, super rápida, então um livro aí nacional que promete muito, acho que tem muitas chances aí de conseguir um público muito amplo e também trazer um pouco dessa vibe das coleções Vagalumes de volta pra gente. Dizem que ler um livro deixa a nossa visão mais nítida, o que nos faz entender o mundo melhor. Quando entendemos o mundo, nos tornamos mais fortes, e muito associam força com sucesso.
Porém, os livros não só nos fortalecem, como também causam sofrimento. Eles nos mostram as dores do mundo que a nossa visão pessoal e limitada até então não enxergava. Passamos a reconhecer o sofrimento que éramos incapazes de ver. Quando sentimos as dores alheias com tamanha intensidade, fica mais difícil buscar nossa própria felicidade e sucesso. Por isso, acho que nós não nos distanciamos do que costumam chamar de sucesso. Graças aos livros, não ficamos acima ou à frente dos outros. Em vez disso, acho que os livros nos ajudam a ficar ao lado deles. Acho que os livros que lemos ficam registrados no corpo e não na memória. Ou talvez fique na memória, mas de uma forma mais profunda. As frases de alguma história de que não me lembro me ajudaram quando precisei decidir de alguma coisa. Os livros que li me levaram a fazer as escolhas que fiz ao longo da vida. Eu não me lembro de todos os livros que li, mas mesmo assim, esses livros continuam me influenciando. Terceiro livro finalizado da maratona e foi Bem-vindos à Livraria Bonchum. Provavelmente pronunciei errado, mas esse livro eu já mencionei aqui no canal, no vídeo que eu falo sobre literatura de cura, então eu nem vou falar muito sobre o que fala o livro, porque eu expliquei bastante nesse vídeo o que é esse gênero literário, esse novo caminho que está surgindo na literatura, de leituras que são aquele quentinho no coração, sabe? Leituras muito agradáveis, que não tem muitos acontecimentos, mas só o cotidiano ali faz com que você se interesse pela história, e é um processo muito acolhedor. E de fato, esse livro foi 100% isso. É um livro muito gostoso de ler, você começa a viver aquele cotidiano com os protagonistas, com os personagens, e você conhece os personagens de forma bem gradativa, uma forma bem lenta. Então é muito gostoso de fato, é uma leitura que acalenta o coração. E claro, assim, quem gosta de livros sempre vai amar um livro que se passa numa livraria, ou sempre vai amar qualquer livro que fale sobre livros. Então, é uma leitura para quem é leitor. Eu acho que, não sei se foi no dia anterior ou já dando spoilers do que vai aparecer aqui na quantidade do vídeo, mas eu vou colocar uns trechos para vocês ouvirem de trechos desse livro, porque ele tem vários momentos reflexivos, que conversa sobre literatura, conversa sobre escrita, conversa sobre café. É bem interessante, o Brasil é mencionado várias vezes quando vai falar da cafeteria, a parte da produção de café, então o Brasil aparece algumas vezes, é mencionado ali, falando de um café mais doce, enfim. Mas uma ótima leitura. Eu tô bem animada para começar a ler mais livros dentro desse gênero literário. E, pessoal, assiste aí, vai estar em algum canto aqui. Eu vou colocar para vocês, se tiverem interesse, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre literatura de cura, se quiser conhecer mais e saber mais esse movimento literário que é tão bonito, assim, porque é um movimento de trazer conforto, então eu acho um movimento muito interessante aí na literatura. E vamos então para o próximo desafio, o próximo livro que eu vou ler na maratona. Quarto desafio da maratona cumprido com o livro The Untethered Soul. O desafio era de livros digitais, no caso eu escolhi um audiolivro, porque eu já tinha lido vários e-books aqui, vários não, né? Eu tinha lido um e-book aqui, então eu falei assim, prefiro, para esse desafio, vou colocar como livro, audiolivro, né? Já que como livro digital, o e-book eu já coloquei aqui, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aí, já tô me prolongando. Eu não vou falar muito sobre a minha opinião sobre o livro nesse vídeo aqui, porque eu também juntei outro desafio de outro vídeo que eu tô gravando, que são lendo livros de celebridades, e especificamente um vídeo dedicado a Sabrina Carpenter, porque ela é uma celebridade aí que tá no momento, eu gosto muito das músicas dela, sempre gostei do trabalho dela desde a época do Garota Conhece o Mundo, então eu acompanho o trabalho dela há muito tempo, desde criança, assim, então estou bem animada com as leituras, então não vou falar muito aqui, fiquem de olho nos próximos lançamentos aqui do canal, que vai ter então Lendo Celebridades. O primeiro vai ser Sabrina Carpenter, mas deixem aqui nos comentários se tem alguma celebridade que vocês querem que eu leia os livros que foram indicados por ela,
Porque é muito legal isso também, você conhecer a celebridade pelas indicações e julgar um pouco a celebridade pelas indicações literárias dela. A única coisa que eu vou dizer é que é um livro muito fora da minha zona de conforto, porque ele tá dentro da categoria de espiritualidade, mas especificamente autoajuda. E eu não leio autoajuda, não gosto, não é um gênero literário que me atrai muito. E esse livro é muito focado nisso, mas muito mesmo. O que eu vou dizer aqui é que eu acho que esse livro podia ser a metade do tamanho que ele é, porque dos 50% pra frente, parece que é a repetição do mesmo assunto, ele fica repetindo tudo aquilo que ele já falou e não cresce, não muda nada. Então, sabe quando você fala, ok, já entendi, pode acabar, ou adiciona algo novo no livro e não aparece nada novo. Então acaba sendo um livro um pouco cansativo nesse sentido. O audiolivro muito bem narrado, então em relação a isso não tive problema, achei bem ok, bem legal. Então o que eu tive problema com o livro foi de fato o conteúdo. A parte de ser um audiolivro não prejudicou, talvez tenha até melhorado, porque com certeza se fosse um livro físico ou se eu estivesse lendo pelo e-book eu teria abandonado. Então o audiolivro me fez manter ali, não, eu consigo, vou terminar. Então foi isso, acho que eu dei nota 2 pra ele. Então, mas minhas opiniões mais aprofundadas vocês vão ver no vídeo lendo Sabrina Carpenter, que vai sair aí pra frente. Então fiquem de olho e vamos para o próximo desafio, que é protagonismo feminino. Terminei meu quarto livro da maratona, que foi pro desafio de livros com protagonismo feminino, e eu li O Imenso Azul Entre Nós. Esse livro eu havia começado a ler uma vez, eu comprei na Bienal de São Paulo do ano passado, de 2 anos atrás, né, a última edição, e eu ainda não tinha lido e tal. Eu gostei muito, eu achei que o conceito dessa história é muito legal, a ideia delas gêmeas que se comunicam por sonhos e tentam se reencontrar e tal. Então foi um conceito muito legal desse livro, e acompanhar as duas. Mas eu acho que em alguns momentos a escrita peca um pouco. Podia aprofundar mais essa questão da emoção. Foi muito legal ver a parte da cultura brasileira, porque uma das personagens ela vem e fica aqui no Brasil, ela vai começar a ser chamada de Vitória, então a Vitória vem e fica no Brasil por muito tempo, então traz muito sobre a questão do candomblé, as celebrações, tudo. É muito legal mesmo essa parte da cultura brasileira e como ela aparece como sendo muito viva e de fato trazendo a vida de volta para a vida dessa irmã. O problema é que eu acho que foi um pouco anticlimático esse momento em que as duas se encontram, assim, parece que foi muito do nada, sabe? Criou várias expectativas, criou vários momentos que você fica pensando como que será que elas vão se encontrar e assim, não teve muitas... Não foi um grande momento, não foi um grande momento do livro, sabe? Foi bem anticlimático. Mas, de modo geral, eu gostei muito do livro, da construção dos personagens, essa ideia dos sonhos, né? Algumas coisas, gente, a força de Iemanjá, porque a Vitória, ela é filha de Iemanjá, então traz muito essa presença do mar, a questão da água, até porque ela tem muito medo do mar e ela precisa salvar a irmã dela, enfim, tem várias questões aí muito legais que traz essa questão da cultura afro-brasileira. Então foi muito interessante ver essa parte do livro. Agora eu vou pro desafio do livro
do livro físico. Então eu vou ler Escute as Feras, e quando eu terminar eu também trago o que eu achei. Estamos indo aí para os últimos dias da maratona, e eu devo dizer assim que eu tô muito feliz, porque pra quem não tava conseguindo ler nada esse ano, eu já li 5 livros nessa maratona. Estou indo pro 6º. Eu acho que eu consigo terminar pelo menos mais um até o final da maratona, mas espero que seja mais. Eu sei que são 9 desafios, eu tinha separado 9 livros, mas como o Geek Freak ele sempre faz esse jeito de que você não necessariamente precisa cumprir todos os desafios ou ler essa quantidade específica de livros pra completar a maratona, eu tenho direito a 3 pulos já, porque eu completei os desafios os desafios complementares, né, de ler 50 páginas por dia, ou fazer uma resenha num dos, tipo Scooby, ou eu uso também cabeceira e tal. Então eu já consegui 3 pulos, então se precisasse eu já conseguiria completar a maratona lendo só mais um livro, que eu vou começar hoje pro livro físico. Então eu conseguiria terminar, mas eu vou tentar, claro, que ler o máximo que eu possa. Então eu estou gostando muito, tá sendo uma maratona muito produtiva, que sempre é. Porque realmente quando você tá com esse momento meio de ressaca literária, às vezes uma maratona, alguns desafios fazem que você volte a gostar de ler, sabe? Eu tava nesse momento que eu precisava achar algo que me fizesse voltar a gostar de ler, encontrar histórias. Outra coisa que faz muito com que eu fique com ressacas literárias é quando eu não consigo ler livros muito bons, assim. Esse ano eu acho que eu tinha colocado 2 livros com 4 estrelas, nenhum livro com 5 estrelas. Livros de 5 estrelas foram só releituras, então não conta tanto assim. Então foi um ano muito fraco nesse sentido de conseguir achar livros que me interessassem, né? E aí essa maratona tá me ajudando, porque eu achei vários livros, nenhum 5 estrelas, por enquanto, mas vários 4, 4,5, então foi muito bom também em relação a isso. Então, como eu disse, vou começar agora então o desafio de livro físico com Escute as Feras. É um livro bem curtinho, assim, então, mas eu sei que não é um conteúdo tão leve, assim, um pouco mais denso. Então eu espero conseguir ler hoje, aí já terminar mais um desafio em um dia, pra ir pro livro clássico. Mais um livro finalizado da maratona, e dessa vez foi Escute as Feras. Esse livro ele é muito interessante, vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que fala. É a história real de uma antropóloga que... só lembrando, foi pro desafio de livro físico. Então, conta a história de uma antropóloga que ela estava fazendo uns estudos numa cidade na Rússia, e ela é atacada por um urso. E aí ela começa a contar todo esse processo dela, de como que ela... Porque assim, ela foi mordida por um urso no rosto, então teve todo um processo cirúrgico, o fato dela ter conseguido sobreviver a esse encontro dela com o urso, né? Então é um livro muito interessante, além dela falar um pouco dos estudos dela, ela fala sobre esse processo de transformação interno dela, que ela passa a partir desse encontro com esse animal. Tem uma coisa meio mística, tem uma questão até meio espiritual dela em relação ao animal, e como esse animal ele é visto por essas culturas que eles chamam do Grande Norte, né? Porque essa antropóloga é uma antropóloga francesa, e o estudo dela é baseado nessas populações, essas regiões que ficam no extremo norte, ou seja, muito frio
Então, antes dela estar estudando essa tribo na Rússia, ela estava no Alasca. Então, são regiões não muito propícias para a vida quando a gente pensa de frios extremos, tipo menos 50 graus. Então, muito frio mesmo. E ela é atacada por esse urso, ela conta todo esse processo. Não é um livro simples, ele é um livro bem curtinho, tem 112 páginas, eu acho, mas ele é denso. A escrita dela não é uma escrita fácil, até porque você tem que entender um pouco dos termos que ela vai usar sim termos de antropologia, até porque é parte do estudo dela, né? Mas é um livro muito interessante para você ver essa relação dela com o animal, a transformação dela, que não foi só uma questão física, não foi só uma questão de saúde ali que ela passou. E como ela é antropóloga, ela tem tanto trato de simbologias que o livro que fica muito interessante a narrativa dela, porque ela não está falando só um acontecimento. Ela fala toda a simbologia por trás daquele acontecimento e toda a percepção de significado. Vale muito a pena o livro. É muito, assim, não é um livro, uma leitura divertida, mas é uma leitura que enriquece bastante. Então vale muito a pena. Mais um livro lido. Essa nota foi 4,5. Vejo vocês no próximo desafio, que eu acho que vai ser o último que eu vou conseguir, se eu conseguir ainda ler mais um livro, que é o de livro clássico. Eu vou ler, acho que O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Então, animada, mas eu acho que eu não vou conseguir terminar esse livro, porque eu tenho pouco tempo aí de maratona. Mas já tô feliz com as leituras que eu fiz, li bastante, tô conseguindo recuperar o meu ritmo. E então vejo vocês na última atualização, provavelmente. Gostei desse chá. Framboesa com limão. Chegamos então ao último dia da maratona e, como eu disse, eu não consegui terminar mais um livro, mas eu cheguei a 50% do Olho Mais Azul da Toni Morrison. E assim, eu confesso que eu já tinha começado esse livro, então eu já tinha tipo uns 15% aí do livro lido, antes da maratona começar. Mas, gente, que livro incrível, assim, não tem nem muito o que falar. Esse livro ganhou, acho que o prêmio Pulitzer. Não lembro, de verdade, não lembro qual que é o prêmio escrito aqui, que eu acho que facilita. Mas ganhou com razão. A escrita é incrível. Os temas tratados têm uma questão muito lúdica aqui, porque muitos protagonistas, e quando fala, são crianças. E o livro traz essa questão lúdica que você pensa, uma criança perceberia ou prestaria atenção nesses detalhes, entendeu? Coisas que para uma mente adulta aquilo pareceria despercebido, mas como é uma mente voltada para o pensamento, uma narrativa voltada para o pensamento infantil, faz sentido e, cara, é muito bem escrito. O tema desse livro é muito incrível porque ele fala muito sobre a violência que o racismo traz, mas especificamente uma violência que quem sofre são meninas, crianças. Então, uma violência e a violência dessas crianças em ambiente, seja ele uma violência simbólica, uma violência física, uma violência emocional. Então, o livro não é muito leve porque ele trata de violências e violência sempre pensando num protagonismo de uma criança feminina, uma menininha, né? Uma criança mulher. Então, mas a escrita é maravilhosa, a simbologia, da forma como é escrita. Então, é um livro que com certeza aí eu já vou continuar, vou terminar, porque muito bom, de verdade. Tem chances aí de ser uma das minhas melhores leituras do momento. E a maratona, então, tá chegando ao fim. Eu gostei muito, assim, eu gosto todo ano, então falar que eu gostei parece até repetitivo, mas é sempre bom, porque como eu falei, acho que no começo do vídeo, na introdução, que esse ano tá muito ruim pra mim de leitura, eu tô tendo muita dificuldade de gostar de ler, sabe? Parece que ler não tava sendo tão prazeroso como costumava ser. E a maratona conseguiu trazer de volta um pouco desse sentimento pra mim de eu amo ler, mas tá sendo então muito proveitoso. E eu espero continuar com esse ritmo que eu consegui criar aqui novamente de ler todo dia várias horas, sabe? Conseguir voltar com esse ritmo e colocar a leitura de volta no meu dia a dia sem sofrer, entendeu? Sem ter aquele esforço de, nossa, preciso ler, vou me esforçar para ler, sabe? Ser mais natural. Então acho que foi muito bom em relação a isso, sabe? Eu li 6 livros completos e metade de um, então pra mim isso foi incrível, assim, em 2 semanas tá um ritmo maravilhoso em comparação a quem tinha lido, sei lá, 16 livros esse ano, um pouquinho mais eu acho, mas enfim,
tá um número muito bom, né? Então, muito feliz. Como eu tinha mais 2 saltos, eu tinha 4 saltos disponíveis, que eu poderia pular 4 dimensões, eu vou considerar que as outras 2 dimensões eu simplesmente pulei e que eu completei o desafio inteiro só pra sentir aquela serotonina, aquela felicidade de você completou algo, entendeu? Então eu vou considerar que aqueles 4 saltos que eu tinha, eu usei 2 pra cumprir as 2 outras dimensões que eu acabei não lendo, né? E essa terceira que eu li só metade. Então, foi uma maratona muito boa. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês engajem bastante para eu poder gravar tudo que eu ler na Maratona Literária de Verão, que vai acontecer em janeiro, provavelmente. Normalmente é sempre em janeiro. Então, em janeiro, vocês teriam outro vídeo nesse formato, um vídeo um pouco mais longo, mas acompanhando 2 semanas de leitura, com vários livros, vários desafios. Então, se vocês gostarem, mostra pra mim pra em janeiro eu voltar aqui com esse formato. É isso, pessoal. Eu estou gravando, como foi dito lá no começo, antes da maratona começar, então não tenho como ter certeza se eu conseguir cumprir os 9 livros que eu separei para essa maratona. Eu espero que sim, porque eu estou muito atrasada na minha meta de leitura de 2024. Só para você ter uma noção, eu acho que eu li, 16 livros esse ano e minha meta era 70 livros. O ano passado eu consegui chegar a 75. Eu acho que esse ano vai ser meu pior ano de leitura da vida, mas tudo bem. Então a maratona sempre ajuda a dar esse gás aí para quando a gente quer cumprir essas metas literárias que não são necessárias, mas é sempre legal para quem gosta de ler. Então, eu espero que eu tenha conseguido ler os 9 livros, cumprir todas as dimensões e todos os desafios dessa maratona. E eu vejo vocês, então, na maratona literária de verão que vai ter em janeiro, porque com certeza eu vou participar. E é claro, se você já conhecia o nosso canal, mas não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu like, comenta aqui se você participa de maratonas literárias, se você gosta desse conceito de maratonas para deixar mais divertido a ação de ler. Então, comenta, deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo Histórias que Impactam. Até lá! Agora o final. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo o quadro Histórias que Impactam do Podcast 18. Falei certo? Você falou só um 18. Tá, tudo bem, tudo bem. É que foi muitas gravações hoje, já tô ficando... Enfim.